Lei da atração e física quântica. Vivemos em um universo onde as fronteiras entre matéria e mente estão se desfazendo. Um universo onde a realidade, que antes acreditávamos ser fixa e imutável, revela-se como um campo dinâmico de infinitas possibilidades. A física quântica, ao observar os menores fragmentos da existência, revelou algo surpreendente. O observador altera o comportamento da matéria. Isso significa que a simples presença de uma consciência modifica o resultado de um experimento. Mas o que isso tem a ver com sua vida, seus sonhos e seus desejos mais profundos? Absolutamente tudo. Porque essa descoberta científica valida uma das leis mais antigas e controversas da espiritualidade, a lei da atração. Uma força sutil, porém poderosa, que afirma que tudo o que você pensa, sente e acredita tem o poder de moldar a sua realidade. E agora, pela primeira vez, a ciência começa a dar sustentação a essa antiga sabedoria. Durante muito tempo, a lei da atração foi tratada como um conceito esotérico, uma ideia romântica de que pensar positivo atrairia coisas boas. Porém, sob a ótica da física quântica, essa percepção ganha profundidade, seriedade e embasamento. O universo, segundo os cientistas quânticos, não é uma máquina determinada por engrenagens previsíveis, mas sim uma rede viva e interconectada de energia e informação. Átomos, partículas, campos, tudo vibra, tudo pulsa em uma frequência específica. Inclusive você. E é essa vibração que você emite, constantemente, que dialoga com o campo quântico ao seu redor. Portanto, a sua realidade externa é, em grande parte, um reflexo do seu estado interno. Não se trata de mágica, mas de física, uma física que finalmente reconhece o papel fundamental da consciência na manifestação da realidade. No coração da física quântica está o princípio da superposição, a ideia de que uma partícula pode existir em vários estados ao mesmo tempo, até que seja observada. Quando alguém a observa, a partícula colapsa em um único estado. Isso significa que o ato de observar influencia o comportamento da matéria. Em termos simples, o mundo existe como um mar de possibilidades, e a consciência age como um filtro, selecionando qual dessas possibilidades se tornará real. Esse é o mecanismo oculto por trás da lei da atração. Quando você foca intensamente em um desejo, com emoção, intenção clara e repetição, você está, na linguagem quântica, colapsando uma realidade específica dentre muitas outras. Você está sinalizando ao campo quântico qual versão de realidade deseja experienciar. Isso muda tudo. Você deixa de ser um espectador passivo da existência e torna-se um co-criador consciente dela. Mas não basta pensar de forma positiva ou repetir afirmações vazias. O universo responde à vibração real, e não apenas às palavras. Você pode dizer eu sou próspero, mas se dentro de você há medo, escassez e dúvida, a vibração predominante será a da carência. E é isso que será refletido de volta em sua realidade. O campo quântico, assim como um espelho, apenas devolve aquilo que você emite. Emoções são a linguagem vibracional da criação. Quando você sente gratidão, amor, alegria e certeza, seu campo energético se expande, sua frequência se eleva e você se alinha com realidades de alta vibração. Por outro lado, quando você sente medo, raiva, insegurança ou culpa, sua vibração se contrai, e você passa a sintonizar com realidades equivalentes. Isso não é castigo, é sintonia. O universo não julga, apenas responde. A mente humana é como uma antena eletromagnética que sintoniza a realidade de acordo com aquilo que acredita ser verdade. Estudos em neurociência e física de campos apontam que o coração emite um campo eletromagnético dezenas de vezes mais poderoso do que o cérebro, e que esse campo pode ser medido a metros de distância do corpo físico. Quando mente e coração estão alinhados, quando o que você pensa está em harmonia com o que você sente, o campo se torna coerente. E esse estado de coerência é a condição ideal para a manifestação. A lei da atração não é uma simples ferramenta de desejos. Ela é um convite a uma vida alinhada com a sua essência, onde você passa a viver com consciência plena de seus pensamentos, emoções e vibrações. Porque tudo que você pensa está criando uma forma. Tudo que você sente está alimentando essa forma. E tudo que você acredita está materializando essa forma. Outro aspecto fundamental da manifestação é o tempo. A mente linear acredita que existe passado, presente e futuro. Mas na dimensão quântica, tudo acontece simultaneamente. O tempo, na verdade, é uma ilusão criada pela mente para organizar a experiência. Quando você imagina algo com clareza, como se já tivesse acontecido,
Seu cérebro não distingue se é real ou imaginação. Ele ativa as mesmas áreas, libera os mesmos neurotransmissores e emite as mesmas frequências. Ou seja, ao visualizar uma realidade futura como já existente, você está informando ao campo quântico que essa realidade é o seu presente vibracional. E o universo, obediente à sua vibração, começará a reorganizar eventos, sincronicidades e oportunidades para alinhar-se com essa frequência. Isso exige fé, mas uma fé baseada em coerência vibracional, e não em esperança passiva. A física quântica nos mostra que vivemos em um campo de infinitas possibilidades. Cada escolha, cada pensamento, cada emoção é como uma semente plantada nesse solo invisível. A realidade que você vive hoje é o resultado das sementes que você plantou ontem, consciente ou inconscientemente. Mas a boa notícia é que você pode mudar o curso da sua vida ao mudar a frequência da sua mente e do seu coração. A lei da atração não é um mecanismo mágico, mas uma tecnologia vibracional. Uma tecnologia que começa dentro de você, com a forma como você se relaciona com seus pensamentos, com suas crenças, com seus sentimentos e com a imagem que cultiva de si mesmo. Você está cocriando a sua realidade agora, neste exato momento. E tudo começa pela decisão de assumir a responsabilidade vibracional pelo que se vive. A consciência é o botão de comando do universo. A natureza da realidade começa a revelar seu verdadeiro rosto quando olhamos para o universo como um imenso campo energético, onde tudo vibra e se comunica por frequências sutis. Dentro desse campo, cada pensamento que você emite é como uma onda que se propaga, interagindo com outras vibrações, afetando padrões e estruturas que ainda não se manifestaram. A física quântica denomina esse campo de ponto zero, um oceano de energia onde tudo que existe, ou pode existir, já está em estado potencial. Quando você compreende isso, começa a perceber que a realidade não é algo que simplesmente acontece com você, mas algo que responde a você. Tudo está interligado. O átomo do seu corpo e o átomo de uma estrela estão dançando a mesma dança cósmica. E nesse entrelaçamento quântico, chamado entrelaçamento não local, sua mente está conectada a tudo que existe, mesmo a distâncias inimagináveis. Esse entrelaçamento quântico não é uma metáfora espiritual, mas um fenômeno observado em laboratório. Duas partículas podem estar separadas por anos-luz, ainda assim, uma responder instantaneamente ao comportamento da outra. Isso desafia a lógica clássica e reforça a noção de que o universo é interconectado por um campo de consciência que transcende espaço e tempo. Agora, imagine o impacto disso em sua vida prática. Se tudo está conectado, então seus pensamentos e emoções não ficam contidos apenas em sua mente. Eles se propagam, interagem com o campo e influenciam não apenas sua realidade interna, mas também o mundo ao seu redor. A lei da atração, nesse contexto, é um instrumento de interação com esse campo quântico. Você não está pedindo ao universo, está informando ao universo, com sua frequência, qual experiência deseja vivenciar. E ele responde com exatidão. A mente humana foi moldada para perceber o mundo de forma linear e causal, causa e efeito, início e fim, passado e futuro. Mas o universo quântico não segue essa lógica. Ele opera por ressonância. Tudo aquilo que você vibra atrai o que ressoa na mesma frequência. Isso significa que você não precisa correr atrás das coisas. Precisa apenas alinhar-se internamente para se tornar compatível com aquilo que deseja. É como uma estação de rádio. O que você ouve depende da frequência para a qual você está sintonizado. Não se trata de merecimento, mas de sintonia. O que muitas pessoas chamam de azar, karma ou destino é, na verdade, o resultado de padrões vibracionais repetidos de forma inconsciente. Pensamentos recorrentes, emoções não curadas, crenças limitantes, tudo isso vibra em você constantemente, atraindo realidades que confirmam sua programação interna. A transformação começa ao tomar consciência disso. É preciso compreender que sua mente consciente é apenas a ponta do iceberg. O subconsciente, essa imensa base oculta, armazena memórias, traumas, emoções e padrões que determinam, em grande parte, o que você vibra. E se você vibra inconscientemente a partir da escassez, do medo ou da indignidade, por mais que diga que deseja prosperidade, amor ou saúde, a mensagem que o universo capta é a da sua vibração real, e não do seu desejo superficial. Por isso, trabalhar a reprogramação mental é essencial no processo da manifestação. Não basta pensar diferente. É preciso sentir diferente. E para sentir diferente, é necessário curar as raízes do que se sente. Isso envolve práticas como meditação,
visualização criativa, afirmações conscientes, técnicas de liberação emocional, sobretudo, presença. Estar presente com seus próprios pensamentos, sem se identificar com eles, é o início da libertação vibracional. A ciência hoje já reconhece o impacto da intenção sobre a matéria. O famoso experimento com moléculas de água, conduzido pelo pesquisador Masaru Emoto, revelou que palavras, músicas e pensamentos podem alterar a estrutura molecular da água. E considerando que o corpo humano é composto por mais de 70% de água, torna-se evidente o poder que nossas emoções e pensamentos exercem sobre nossa própria biologia. Mas mais do que isso, eles influenciam o campo ao nosso redor. Isso é física quântica aplicada à vida cotidiana. Quando você emite intenções claras e carrega essas intenções com emoção elevada, como gratidão, amor ou certeza, você gera ondas coerentes que moldam o campo. É como lançar uma pedra em um lago calmo. As ondulações se expandem em todas as direções, alterando a superfície. Sua mente é essa pedra. Suas emoções são a força com que ela é lançada. A coerência entre o que se pensa, sente e faz é a fórmula mais poderosa da manifestação consciente. O universo responde ao seu estado vibracional, e não às suas palavras ou intenções soltas. É por isso que tantas pessoas dizem que tentaram a lei da atração e não funcionou. Porque continuam tentando vibrar amor com o coração fechado, vibrar abundância com medo do futuro, vibrar saúde enquanto se identificam com a doença. O universo não responde ao seu esforço, ele responde à sua vibração dominante. Por isso, o trabalho de autoconhecimento é a base de tudo. Você precisa conhecer seus padrões internos para então poder reprogramá-los. Isso não é fácil, mas é libertador. Porque te devolve o poder de escolha vibracional. Você não é vítima do mundo. Você é parte do campo criador. E a sua vibração é uma ferramenta de escultura energética da realidade. A física quântica traz ainda outro conceito extraordinário, o da não-localidade. Isso significa que o tempo e o espaço não são barreiras para a influência vibracional. Suas intenções e pensamentos podem afetar situações e pessoas mesmo à distância. Estudos sobre intenção dirigida, cura à distância e meditação coletiva demonstraram efeitos mensuráveis sobre o comportamento de sistemas biológicos e até mesmo de cidades inteiras. Isso nos leva a compreender que somos muito mais do que corpos físicos limitados. Somos consciência estendida, interagindo em múltiplas camadas da existência. E quando essa consciência se expande, percebemos que nossa vida não é resultado de fatores externos aleatórios, mas uma resposta precisa à frequência que emitimos ao campo. Assim, a lei da atração deixa de ser uma crença subjetiva e passa a ser uma tecnologia espiritual com base científica. Toda transformação começa por dentro. Não há mudança verdadeira na realidade exterior sem uma mudança na vibração interior. A física quântica nos mostra que tudo é energia em constante movimento, e a energia responde à consciência. Cada escolha sua, de pensamento, de sentimento, de ação, emite um sinal que reverbera no campo. A vida não está acontecendo com você. Ela está respondendo a você. A pergunta que precisa ser feita não é o que eu quero atrair, mas o que eu estou vibrando agora. Porque é isso que define sua frequência e, consequentemente, a sua realidade. Quando você muda sua vibração, muda sua vida. Essa é a verdadeira revolução quântica, uma jornada de retorno ao centro do seu ser, onde reside o poder de cocriar, não a partir do esforço, mas da sintonia. O universo não responde à dúvida, ele responde à certeza vibracional. E essa certeza nasce do alinhamento com a sua essência. A compreensão profunda da lei da atração à luz da física quântica exige mais do que apenas conhecimento intelectual. Ela exige uma mudança radical de perspectiva, uma expansão da consciência que nos permita enxergar a vida como um processo vibracional, e não apenas como uma sequência de eventos físicos. Quando você começa a entender que tudo o que existe é, antes de mais nada, energia em vibração, começa a perceber que sua mente não está separada do mundo ao seu redor. Ela é parte do todo. E esse todo, essa teia energética que chamamos de realidade, responde constantemente à sua assinatura vibracional. Tudo o que você pensa e sente está moldando, a cada segundo, os contornos da sua experiência de vida. A física quântica nos mostra que não existem fronteiras rígidas entre o observador e o observado. Você e o mundo são um só organismo em permanente troca de informação energética. Essa percepção abre um portal de possibilidades, mas também um chamado à responsabilidade. Porque se tudo responde à sua frequência, então não há mais espaço para culpar o destino,
a sorte ou os outros pela sua realidade. Isso não significa negar as dificuldades da vida, mas entender que até mesmo diante dos desafios, você possui o poder de alterar sua vibração, com isso, alterar os resultados. A lei da atração não é uma ferramenta para fugir dos problemas, mas um caminho para transcender padrões que os causam. Quando você muda sua vibração, você muda sua perspectiva. E ao mudar sua perspectiva, você começa a ver novas saídas, novas oportunidades, novas sincronicidades que antes estavam ocultas. A realidade, então, se transforma não por mágica, mas por ressonância. Aquilo que você vibra, você chama para perto. Muitas vezes, a dúvida surge: se tudo é vibração, por que tantos pensamentos positivos parecem não funcionar? A resposta está no nível da emoção dominante. O universo não escuta suas palavras. Ele responde à vibração que está por trás delas. Se você diz eu sou próspero, mas sente escassez, medo e preocupação, é isso que está sendo enviado ao campo. E é isso que retorna. A vibração emocional é o núcleo da manifestação. A física quântica já demonstrou que a observação consciente altera o comportamento das partículas subatômicas. Mas essa observação precisa estar carregada de intenção, e a intenção precisa estar alinhada com uma emoção coerente. Quando mente e coração estão em conflito, há ruído vibracional. E ruído gera resultados confusos, realidades fragmentadas. Mas quando há coerência entre o que você pensa, sente e acredita, o universo responde com clareza. Essa coerência vibracional é o estado ideal para a manifestação. E ela é cultivada, não forçada. É um processo de purificação interna, de autoconhecimento, de alinhamento com a sua essência. Quanto mais você se conhece, mais consegue identificar os padrões que sabotam sua vibração. Muitas vezes, esses padrões estão enraizados no inconsciente desde a infância. Crenças herdadas, traumas não curados, palavras que moldaram a forma como você se enxerga. Essas memórias, mesmo que esquecidas racionalmente, continuam vibrando, continuam emitindo sinais. E o universo continua respondendo a esses sinais. Por isso, é tão importante limpar o terreno interno antes de plantar novas sementes. Meditação, respiração consciente, escrita terapêutica, visualizações e até técnicas como o EFT, Emotional Freedom Technique, são ferramentas poderosas para reprogramar essas vibrações ocultas. Outro ponto fundamental nesse processo é a imaginação. A ciência já provou que o cérebro não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado. As mesmas áreas cerebrais se ativam quando você vive uma experiência ou quando a visualiza com clareza e emoção. Isso significa que a visualização não é apenas um exercício mental, mas um comando energético ao campo quântico. Quando você imagina uma realidade com todos os sentidos, vendo, ouvindo, sentindo e até cheirando essa experiência, você está literalmente criando um molde vibracional que antecede a manifestação física. A imaginação é a linguagem do campo. É com ela que você comunica ao universo o tipo de realidade que deseja colapsar. E quanto mais real for essa imagem interna, mais potente será sua capacidade de manifestação. A física quântica chama isso de colapso da função de onda. Entre infinitas possibilidades, uma é escolhida pela consciência observadora. E essa escolha é feita com emoção. Mas a emoção mais poderosa para acelerar esse processo é a gratidão. A gratidão é o reconhecimento de que aquilo que você deseja já existe em algum nível. É o sentimento de já possuir, de já ser, de já ter realizado. Quando você sente gratidão pelo que ainda não se manifestou, está, na verdade, sintonizando com a realidade onde aquilo já é real. E o universo entende isso como um sinal de confirmação vibracional. Ele não diferencia entre o agora e o depois. Ele apenas responde ao que você vibra no momento presente. E se você vibra gratidão, recebe mais daquilo que faz sentido com essa vibração. Por isso, práticas diárias de gratidão são tão transformadoras. Elas não apenas mudam sua percepção da realidade, como também alteram sua frequência energética de forma poderosa e duradoura. Esse processo de cocriação consciente também envolve o desapego. Muitas pessoas desejam intensamente algo, mas, ao mesmo tempo, estão presas à ansiedade pelo resultado. Essa ansiedade, essa necessidade de controle, bloqueia o fluxo natural da manifestação. O desapego não significa desinteresse. Significa confiança. É o ato de enviar um comando vibracional ao universo e permitir que ele se manifeste no tempo e na forma mais alinhados com o seu bem maior. A ansiedade nasce da dúvida. E a dúvida corta o fluxo.
Quando você está verdadeiramente alinhado, a paz interior, a confiança, a certeza sem esforço. E é nesse estado que os milagres quânticos acontecem. Porque a sua vibração se torna tão estável, tão limpa e tão coerente, que o universo não encontra mais resistência para entregar aquilo que está em ressonância com você. Nesse ponto, é importante lembrar que o universo responde a você o tempo todo, mesmo quando você não percebe. Pequenas coincidências, encontros inesperados, ideias que surgem do nada, sonhos vívidos, sinais recorrentes, tudo isso são formas do campo quântico se comunicar. São ecos vibracionais que revelam que algo está se alinhando. Mas é preciso sensibilidade para perceber. Vivemos numa sociedade que valoriza o barulho, a correria, a produtividade, mas a linguagem do universo é sutil. Ela fala em silêncio, em intuição, em sincronicidades. E quanto mais você desacelera, mais você ouve, mais você sente, mais você percebe os movimentos invisíveis que antecedem a manifestação visível. E começa, então, a viver num estado de fluidez, onde tudo faz sentido, onde tudo se encaixa, onde tudo parece orquestrado por uma inteligência superior, que na verdade é a sua própria consciência expandida em ação. Existe uma inteligência vibrante no universo que responde a cada intenção emitida com convicção e foco. Essa inteligência não é um conceito abstrato, é o próprio campo quântico que permeia toda a realidade. Quando falamos da lei da atração sob a ótica da física quântica, estamos nos referindo à influência que a consciência exerce sobre o colapso das possibilidades. Isso quer dizer que a mente não é apenas um espectador do universo, mas um participante ativo na construção da realidade. Cada pensamento gera uma onda de informação no campo, e essa onda interage com os padrões energéticos do universo, moldando as experiências que atraímos. Isso não é misticismo disfarçado de ciência, mas sim uma expansão daquilo que começamos a compreender sobre o papel fundamental do observador e da intenção consciente na criação da experiência. A função de onda, conceito central da mecânica quântica, representa todas as possibilidades que uma partícula ou sistema pode assumir. Ela é como um oceano de potenciais, e o colapso dessa função ocorre no momento em que há uma observação, ou seja, quando a consciência interage com esse mar de probabilidades. É neste ponto que o mundo subjetivo influencia diretamente o mundo objetivo. Esse colapso não é aleatório, ele está intrinsecamente ligado ao estado vibracional de quem observa. Assim, quanto mais alinhado o observador estiver com determinada frequência, seja de abundância, saúde, amor ou qualquer outra, maior a probabilidade de que essa realidade específica se manifeste. É por isso que a clareza de intenção e o estado emocional coerente são aspectos cruciais na prática da lei da atração. Dentro desse campo de infinitas possibilidades, a coerência entre pensamento, emoção e ação funciona como um imã quântico. Quando você deseja algo, mas seu sentimento é de dúvida ou escassez, o campo responde à vibração predominante, e não apenas à ideia mental. Isso revela a importância de sentir o que se quer manifestar como se já fosse real. O coração, com seu campo eletromagnético mais poderoso do que o do cérebro, atua como amplificador da intenção. Pesquisas do Instituto HeartMath demonstram que estados emocionais coerentes, como gratidão, compaixão e alegria, criam padrões harmônicos que influenciam positivamente o campo ao redor. Isso explica por que o sentimento é o motor mais potente da criação consciente. Ele é a ponte entre o invisível e o tangível. Muitos confundem a lei da atração com mero desejo ou pensamento positivo, como se bastasse imaginar algo para que isso aconteça. Mas o universo quântico não responde apenas ao que se pensa, e sim ao que se vibra com constância. Há uma diferença fundamental entre querer algo e estar energeticamente em ressonância com aquilo. O querer muitas vezes vem carregado de carência, de ausência. Já a ressonância surge da certeza, da convicção, da conexão vibracional com o que se deseja. O campo quântico lê frequência, não palavras. Por isso, é essencial elevar o padrão vibracional por meio de práticas diárias que gerem estados de presença, consciência e alinhamento. Meditação, visualização criativa, respiração consciente, tudo isso são ferramentas para ajustar a própria frequência ao padrão da realidade desejada. Ao olhar para os experimentos que sustentam essa visão, podemos citar o experimento de escolha retardada de John Wheeler, que mostrou que a decisão de observar um fóton pode alterar seu comportamento mesmo após ele já ter passado por um obstáculo. Isso desafia nossa noção linear de tempo e reforça a ideia de que a consciência atua fora das limitações tradicionais.
Se nossa observação pode afetar eventos que já ocorreram, imagine o poder que temos para moldar o presente e o futuro com clareza de foco e intenção. Isso nos convida a uma responsabilidade profunda. Não somos apenas frutos do destino, somos os arquitetos vibracionais da nossa jornada. O entendimento do tempo também se transforma quando mergulhamos nesse nível da realidade. O tempo linear é uma ilusão da mente racional. No campo quântico, tudo ocorre simultaneamente em múltiplos níveis de existência. A versão de você que já vive a vida que deseja existe agora em algum ponto do campo. O que define se você se conecta com essa versão é sua vibração atual. Não se trata de criar algo que não existe, mas de sintonizar com uma realidade que já está disponível no plano quântico. Quando você compreende isso, passa a perceber que a lei da atração é, na verdade, uma lei de alinhamento. Alinhar-se com a versão de si mesmo que já vive o que você deseja é a chave. E esse alinhamento começa internamente, na mente, nas emoções, nos hábitos e nas crenças. As crenças são como códigos vibracionais que determinam os limites da realidade pessoal. Se você acredita, em algum nível, que não merece, que é difícil, que é impossível, essa vibração será registrada no campo e retornará como uma realidade coerente com esse padrão. Por isso, a transformação das crenças limitantes é uma etapa essencial na manifestação consciente. A neurociência comprova que o cérebro é plástico, ou seja, moldável, e pode reconfigurar circuitos neurais com novos padrões de pensamento. Isso nos dá uma chave poderosa. Ao repetir intencionalmente novos pensamentos e emoções, você reprograma a sua estrutura interna e altera a vibração que emite. Com consistência, isso cria uma nova realidade perceptível e experienciável. Outro ponto crucial é entender que o universo não responde à pressa, à ansiedade ou ao desespero. Essas emoções nascem da percepção de que algo está faltando, e isso mantém a pessoa vibrando na frequência da ausência. O campo quântico é inteligente, mas não julga, ele apenas reflete. Assim, a paciência e a confiança não são passividade, mas posturas energéticas que sustentam a manifestação. É como plantar uma semente e saber que ela germinará no tempo certo, sem precisar escavar a terra todos os dias para ver se ela está brotando. A fé, nesse sentido, é uma frequência, um estado de certeza profunda, mesmo sem evidências visíveis. E é exatamente essa vibração que colapsa as probabilidades em direção ao que se quer. A física quântica nos mostra que tudo está interconectado. Isso significa que cada intenção emitida afeta não apenas o nosso campo pessoal, mas também o coletivo. Ao elevar sua vibração, você não apenas transforma sua vida, mas também influencia positivamente a teia energética da humanidade. Esse é o verdadeiro poder oculto da lei da atração. Ela não é apenas uma ferramenta para conquistas individuais, mas um portal para a evolução coletiva. Quando você manifesta a partir da consciência, em alinhamento com valores elevados, você colabora com a expansão da consciência planetária. E isso é mais do que uma teoria bonita, é uma convocação para uma nova forma de viver, criar e existir neste vasto campo de infinitas possibilidades. Durante milênios, a humanidade contemplou o universo em busca de respostas. Filósofos, místicos e cientistas, em diferentes épocas, fizeram perguntas semelhantes. Por que estamos aqui? O que é a realidade? O que existe por trás da matéria? Na intersecção entre essas buscas, surge um ponto de convergência poderoso, a lei da atração, um princípio espiritual antigo, e a física quântica, o campo mais revolucionário da ciência moderna. Quando olhamos profundamente, percebemos que ambos estão dizendo, com linguagens diferentes, algo incrivelmente semelhante. A realidade não é algo fixo e imutável, mas sim uma dança fluida, moldada pela consciência, intenção e energia. A mente não é apenas um observador da realidade, ela é um co-criador. E isso muda tudo. As descobertas da física quântica escancararam uma verdade antes reservada aos esotéricos e iniciados. Não existe uma realidade única e sólida esperando para ser descoberta. O que existe são campos de possibilidades, um mar de potenciais vibracionais que colapsam em forma concreta quando interagimos com eles. Essa interação ocorre através do ato da observação, mas não se trata apenas de olhar com os olhos físicos, trata-se da atenção, da intenção, do foco mental. A lei da atração se fundamenta exatamente nesse ponto. Aquilo que você foca com intensidade emocional se manifesta. Isso ocorre porque, ao vibrar mentalmente em determinada frequência, você influencia o colapso da onda quântica, atraindo para si eventos,
pessoas e circunstâncias ressonantes com sua vibração interna. A mente humana, nesse contexto, não é um mero receptor passivo da realidade, mas uma antena emissora e sintonizadora. E isso não é metáfora, é ciência. A neurociência mostra que nossos pensamentos são acompanhados por padrões específicos de ondas cerebrais e emissão eletromagnética. O coração, inclusive, emite um campo magnético milhares de vezes mais potente que o cérebro. A física quântica, por sua vez, demonstra que sistemas quânticos, como átomos e partículas, se comportam de maneira diferente quando observados. Isso significa que o simples ato de estar consciente de algo já altera sua natureza. Quando unimos essas informações, compreendemos que a consciência humana pode alterar, sim, a realidade objetiva, pois ela não está separada do universo. Ela é parte dele, entrelaçada com tudo o que existe. Um dos conceitos mais intrigantes que emerge da mecânica quântica é o entrelaçamento. Quando duas partículas estão entrelaçadas, qualquer mudança em uma delas afeta instantaneamente a outra, mesmo que estejam separadas por vastas distâncias. Isso desafia o modelo tradicional de tempo e espaço. E quando aplicamos esse conceito à lei da atração, percebemos o potencial gigantesco que ele revela. Estamos todos conectados, e nossos pensamentos e intenções reverberam além do tempo linear. O que você pensa sobre si mesmo hoje pode estar moldando o que você atrai amanhã. O que você acredita profundamente cria padrões vibracionais que ecoam pelo campo quântico e retornam para você na forma de experiências. O universo não responde às suas palavras, ele responde à sua vibração, a coerência entre seu pensamento, sua emoção e sua crença. A coerência é, aliás, uma chave fundamental para que a lei da atração funcione com precisão. A física quântica já demonstrou que campos coerentes, como o laser, por exemplo, possuem muito mais poder de penetração e influência do que campos caóticos. Quando seus pensamentos estão alinhados com suas emoções e suas ações, você cria um campo de coerência vibracional. E esse campo é altamente atrativo. Ele se torna uma frequência clara e poderosa que ressoa com o campo quântico e atrai realidades correspondentes. O problema é que muitas pessoas vivem em descompasso, pensam em prosperidade, mas sentem medo, desejam amor, mas vibram carência, afirmam confiança, mas agem com dúvida. Isso gera ruído vibracional, desfazendo o potencial cocriador da consciência. Para que a manifestação ocorra de forma eficaz, é necessário mais do que apenas visualizar um desejo. É preciso que esse desejo esteja impregnado de sentimento verdadeiro, de convicção emocional. Emoções são catalisadores vibracionais. Quando você sente gratidão profunda por algo que ainda não aconteceu, você engana o seu sistema nervoso, que começa a operar como se aquilo já fosse real. Isso altera sua bioquímica, modifica suas ondas cerebrais e coloca você numa frequência quântica correspondente àquilo que deseja manifestar. Nesse estado, o campo eletromagnético do seu corpo se alinha com a realidade desejada, criando as condições para que ela se materialize. É como se você estivesse sintonizando uma estação de rádio. Você só ouvirá a música correta se estiver na frequência certa. A lei da atração, portanto, não é uma superstição ou um pensamento mágico, mas sim a aplicação prática de princípios quânticos universais que regem a estrutura da realidade. Quando entendemos isso, percebemos que somos muito mais do que vítimas do destino ou prisioneiros do acaso. Somos consciências criadoras, navegando num oceano infinito de possibilidades. Cada pensamento é uma escolha. Cada emoção é uma frequência. Cada crença é uma programação vibracional. E tudo isso está constantemente interagindo com o universo, moldando aquilo que chamamos de realidade. A pergunta que fica é: você está criando sua realidade de forma consciente, ou está apenas reagindo aos estímulos ao seu redor? A diferença entre um co-criador consciente e alguém à deriva na vida está justamente na qualidade da sua vibração e na clareza da sua intenção. A mente distraída, cheia de ruídos e programações inconscientes, atrai mais do mesmo: caos, repetição, escassez. Mas a mente desperta, focada, limpa e alinhada com o coração, manifesta com precisão. A física quântica oferece a estrutura, a lei da atração entrega o caminho. A ciência mostra como o universo responde ao observador, a espiritualidade ensina como se tornar um observador consciente. E juntos, esses dois mundos constroem a ponte para uma nova era, onde o ser humano deixa de ser uma peça do tabuleiro e assume seu papel como criador da realidade. Se esse conteúdo tocou sua mente e sua alma, inscreva-se agora no canal Alquimia Mental,
Ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que também busca expandir a consciência. Sua ação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e mantém viva essa corrente de transformação.